Que? Páscoa, todo mundo conhece. Ovo da Páscoa, coelhinho da Páscoa, né? Chocolate. Só que a ceia do Senhor não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com chocolate, não tem muito a ver nem com coelho. Muito pelo contrário, a ceia do Senhor, ela era ordenada que as pessoas estivessem vestidas com sandália nos pés e que as ervas fossem amargas. Bom, chocolate é doce, né? Todo mundo gosta de chocolate. Mas as ervas para ser comida naquele momento era amargo. Para lembrar o período em que o povo passou no cativeiro. Jesus, ele comemorou a Páscoa, mas não da forma que nós a comemoramos hoje. E quando eu falo da palavra Páscoa, eu lembro do hebraico que significa Pesach, que quer dizer passagem. O espírito da morte naquele dia iria passar por cima da terra do Egito, e a casa que não estivesse marcada, assinalada com o sangue do Cordeiro, naquela casa haveria morte. Oh, glória a Deus. Aleluia. A primeira Páscoa instituída, Deus ordenou a Moisés que matasse um cordeiro novo, sacrificasse esse cordeiro e aspergisse no umbral das suas portas o sangue desse cordeiro imolado. Jesus, quando ele convida os discípulos a participar da última reunião entre eles, pois ele bem declara no livro de Lucas, lá no capítulo 21, quando ele diz que ele ordena aos discípulos a ir até uma casa e ali preparar a Páscoa. Quer dizer, Jesus comemorou esta instituição dada por Deus a Moisés. Mas Jesus fez uma mudança nessa comemoração. Naquele dia, ele não se utilizou de um cordeiro e nem muito de ervas amargas. Ele utilizou-se de simbolismos, ao qual ele pega um pão e ele começa a repartir entre os seus discípulos. E no momento em que ele reparte o pão, ele declara: este é o meu corpo. Só para os irmãos terem uma ideia, os judeus não comem carne sacrificada, não comem carne com sangue. Os judeus, até hoje, o açougue deles, a carne fica pendurada para que seja tirada todo o sangue. Eles não comem carne com sangue, muito menos carne de gente. E Jesus diz: olha, este é o meu corpo que é dado por vós. Oh, glória. Eles tinham que ali naquele momento olhar para Jesus e esquecer toda a cultura deles e apenas entender que naquele momento Jesus estava utilizando de um simbolismo, dizendo que aquele pão simbolizava o corpo dele que seria entregue em sacrifício. Ele reparte o pão, entrega o pão a cada um e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Está narrado no livro de 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 27 em diante, quando ele diz: fazei isto em memória de mim. Quem já ouviu o texto, a frase in memoriam? In memoriam é aquela frase quando você quer colocar algo para que as pessoas venham lembrar. Nós vimos muito isso em cemitério, quando você vê lá em memória de fulano de tal, em memória de tal fulano. E Jesus diz: olha, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que vos reunirdes. Então, todas as vezes que nós nos reunirmos para esta celebração, nós vamos nos reunir para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Oh, glória a Deus. Não há outra terminologia que eu possa utilizar para dizer a vocês. Eu posso falar 1000 coisas aqui acerca da Páscoa. Eu posso dizer que aqui é a substanciação do pão, ou a transubstanciação, como os católicos gostam de dizer, que o pão é Jesus. O pão não é Jesus. O pão, ele simboliza Jesus. É um simbolismo, mas é uma ordenança dada à sua igreja. Olha, todas as vezes que
se reunirdes para comer, fazei isto em memória de mim. Olha, lembrem do meu sacrifício, lembrem daquilo que eu fiz por vocês. Olha, lembrem do sangue derramado na cruz. Lembrem que eu fui vituperado para que vocês tivessem o direito de serem hoje chamados filhos de Deus. Olha, lembrem do meu sacrifício, para nunca esquecer o quão gratificante foi para vocês, sem merecer. E para mim foi tão sacrificante ter que dar minha vida por vocês. Aleluia, Senhor. Aí ele pega o cálice e ele coloca o vinho. E ele disse: olha, tomai e bebei todos vós. Este é o cálice da nova aliança. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. O vinho ou o suco de uva simboliza o seu sangue. E naquele momento ali, o pão e o vinho não são o corpo e o sangue, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, mas é uma ordenança dada à sua igreja para que venha fazer isto até que ele venha. Então nós vamos ceiar até a volta de Jesus. Quando nos reunirmos aqui, nós não vamos apenas lembrar que a primeira Páscoa Moisés sacrificou, aspergiu o sangue. Não, eu vou lembrar agora da nova aliança. A nova aliança foi essa: eu derramei meu sangue. Naquelas portas, o sangue pediu que o espírito, o anjo da morte, passasse pela casa daqueles que estavam marcados. Mas hoje, olha, o meu sangue está sobre a sua vida, e aquele que tiver a minha presença, o meu sangue vai salvá-lo de ir uma eternidade de tormento longe de mim. Glória a Deus. O pastor disse aqui sobre luz e trevas. A realidade é essa: a luz não tem comunhão com as trevas, e nós incomodamos quando nós somos luz. Quando nós somos luz, nós incomodamos. Não precisa você fazer mal para ninguém, basta ser luz. Já incomoda aquele que não é luz. Você já percebeu que no teu trabalho, muitas das vezes tem gente que diz que não vai com a tua cara e não sabe nem porquê? É verdade. Eu passo por isso, eu trabalho num local e minha esposa sabe disso. Tem pessoas que não me suportam. E vai perguntar para ela: por que você não gosta do Rangel? Ah, não, sei que eu não vou com a cara dele. Assim é com todos nós. Quando nós temos a marca do Cordeiro, o mundo não tem essa marca. E nós incomodamos, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas somos diferenciados, porque nós escolhemos abdicar daquilo que iria nos tirar o direito da salvação. E Jesus deu o seu sangue, Ele verteu o seu sangue, Ele derramou o seu sangue. Eu paro agora e peço para que vocês venham agora fechar os seus olhos e parar para poder trazer uma retrospectiva. Eu sei que ninguém estava naquele dia, ninguém viu aquele dia, ninguém sabe como foi. Só sabemos porque está narrado e porque cremos que a palavra de Deus é verdadeira. Mas ninguém aqui estava lá. Eu quero que você agora feche os seus olhos e tenta imaginar o dia da crucificação. 12 horas antes dele ser entregue nas mãos de Pôncio Pilatos, ele sobe ao monte do Getsêmani. E lá, Jesus, com toda a sua humanidade, se ajoelha numa pedra e deixa alguns discípulos vigiando e orando enquanto ele está lá falando com o Pai. Para poder visualizar essa cena, ele de joelhos numa pedra e ele começa a orar a Deus. Pai, em hebraico é Abba. Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Ele ali, como homem, ele sabia que iria ser entregue nas mãos dos romanos para ser sacrificado como um cordeiro. Como está exalado no livro de Isaías 53, como um cordeiro mudo, ele foi ao tosqueador. E ali ele, como homem, chora, e a Bíblia diz que o seu choro e o seu suor é tão intenso que verteram como sangue.
A ciência comprova isso quando a pessoa está num estado de estresse muito grande. A ciência corrobora dizendo que o homem, quando está num estresse muito grande, o seu suor pode se misturar com as gotículas de sangue que passam sobre a sua pele. Porque nós sabemos que nosso braço ele é regado por veias, vasos capilares que sangram. Só que num estresse tão grande, começa a surgir gotículas desse sangue. Então para entender o sacrifício que ele estava fazendo por mim e por você, ao ponto dele chorar e o seu sangue, o seu suor e o seu sangue virar como sangue, gotículas de sangue, o seu suor e sua lágrima virar como gotas de sangue. Aí ele ali como homem diz: Pai, se possível for, passe esse cálice. Aí Deus, porque ele não é Deus, então o homem falou, agora Deus fala: mas se não for, faça a sua vontade. Ele levanta-se, volta até o local onde os discípulos ele deixou em oração. Ele encontra os discípulos o quê? Dormindo. Pare para visualizar essa cena. A decepção dele como homem e a decepção dele como Deus, olhando para aqueles que ele necessitava naquele momento, porque ele pediu que eles ficassem em oração. Aí de repente ele volta mais uma vez, ora mais algumas vezes, volta, eles estão dormindo, e ali naquele decorrer eles descem, e ali se encontra com os demais, e aí vem uma guarnição para o prender, e no meio dessa guarnição o traidor se encontrava, e a senha era: aquele que eu beijar na face, esse é o Senhor Jesus. Jesus está ali descendo e de repente chega a guarnição toda ali, não de Roma, mas do sacerdócio. E aí eles vêm, Pedro se desespera, saca de uma espada, arranca a orelha de um dos soldados, que seria o próximo sacerdote. Jesus ali pega aquela orelha e coloca no lugar e diz para Pedro guardar a espada, e Judas vem e o beija. Ele olha para a cara de Judas, eu fico imaginando o olhar de decepção dele para Judas. Tudo isso ele passou para que eu e você pudéssemos hoje aqui se alimentar deste pão e beber deste vinho para lembrar desse dia. E dizer: Senhor, muito obrigado, porque mesmo sem merecer, o Senhor permitiu o seu sangue sair do seu corpo, para que eu pudesse receber vida. Aleluia! E ele é entregue nas mãos dos sacerdotes, e Anás e Caifás começam ali a escarnecer. Alguns vêm, esbofeteiam ele com o burro e diz: profetiza quem te bateu. E outros ali batem nele, dão paulada nele, e depois leva ele para Herodes. Lá Herodes tenta escarnecer dele e pergunta se ele é rei, se ele não é, e vê que não tem resposta nenhuma porque ele fica calado. Devolve ele para Anás e Caifás. E Anás e Caifás ali, depois sabendo que toda aquela reunião era uma reunião que não era permitida por Roma, tudo aquilo foi feito de madrugada, às escuras, porque Roma não ia permitir o que aconteceu. E aí eles entregam Jesus nas mãos de Pôncio Pilatos, cuja sua mulher Cláudia já havia tido um sonho. E nesse sonho essa mulher havia dito para ele: não mexa com esse homem, porque ele não fez mal nenhum. Mas Pilatos, ele estava na mão do povo, ele queria agradar Roma, e ele queria agradar os sacerdotes. Resumindo a história, porque todos a conhecem, o povo escolhe entre ele e Barrabás. Essa noite eu te pergunto: quantas vezes nós escolhemos Barrabás em nossas vidas, em vez de escolher Jesus? Quantas vezes nós, no ápice dos nossos erros, escolhemos Barrabás em vez de Cristo? Nos erros que cometemos, nos pecados, nas palavras que nós deixamos, nos desejos desenfreados, errados, mas mesmo assim Jesus nos ama de tal maneira que está narrado no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa vida eterna que você tem que ter ansiedade. E hoje, essa noite, ao tocar nos elementos sagrados, nós vamos lembrar desse sacrifício. Lembrar que lá na cruz ele foi pregado, cravo
cravos de 15 centímetros entraram na sua carne, nos pulsos, nos pés. Coroa de espinho foi colocada na sua cabeça, e para entrar eles pegaram um pedaço de madeira e esmurraram a cabeça dele para poder entrar. Chicotearam ele até chegar lá. Essa chicotada eu fico imaginando aquele chicote entrando com 8 tiras, rasgando a sua carne, e quando ele arrancava saía até a gordura da sua pele, sangrando ali por mim e por você. É uma cena terrível que eu estou te narrando, mas é uma cena que aconteceu para você entender que esse sacrifício não foi apenas por brincadeira, foi por amor a mim e a você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus, quando ele verteu o seu sangue, ele verteu com o único objetivo de salvar o pecador que não merecia ser salvo. Jesus, obrigado. Eu vou agora encurtar, porque nós temos que terminar a palavra para começar a ceia. Pão e vinho na mesa. A Bíblia diz que o homem é quem decide. A escolha é tua. Se tem algo que te impede de tocar, se conserta com Deus e não deixe de tocar. Mas se tem algo que o impede, não dá ainda para tocar, peça a Deus por misericórdia, para que você possa tocar numa oportunidade melhor. Mas a Bíblia nos narra que muitos perderam a sua vida por tocar indevidamente no pão e no vinho. Que essa noite Jesus possa falar aos seus corações. Que essa noite o Senhor possa trazer à memória o que Ele realizou nas nossas vidas. A minha vida e a sua, hoje só somos o que somos porque Ele permitiu. Foi mera permissão dEle. Uma folha não cai da árvore sem permissão dEle. Um cabelo teu não cai sem permissão dEle. A cor dele não muda sem permissão dEle. Então, se a tua história hoje não mudou, eu posso te dizer que em nome de Jesus não foi porque Ele não quis, foi porque você foi o maior precursor. Precursor é aquele que vai na frente, de impedir que Jesus opere o milagre na tua vida. Então essa noite eu te peço, permita Ele operar o milagre na tua vida, fazendo Ele parte da sua vida. Isso é para mim também. Isso é para todos nós. Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Pastor, eu vou fazer a oração, o senhor assume aqui, amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu peito. Deus, já escrito naquela noite o Senhor tomou o cálice e ali tomou o pão em suas mãos, repartiu e entregou a cada um deles. E ali, Senhor, o cálice o Senhor dividiu. Ele diz, Senhor, que também naquela noite, aquele que colocasse a mão no bocado contigo e molhado e ali comesse era o traidor. Deus, eu sei que no nosso meio não tem traidores essa noite. Tem homens e mulheres que querem acertar a sua vida, se consertar contigo e serem melhores do que ontem. Pai, nós necessitamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Não há, Senhor, outro como assim. Pedro disse quando ele narra, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, que essa igreja, por nome de ação e resgate, possa agir e resgatar vidas desse mundo. E que as vidas aqui dentro possam se conscientizar e serem discípulos de Jesus, para angariar vidas para o Teu reino. Senhor, eu agradeço pelas vidas deles, em nome de Jesus. Amém.